Uma coletiva de imprensa no final da tarde desta segunda-feira, aqui na Delegacia de Polícia de Xanxerê, trouxe mais informações a respeito do crime que chocou todo o país, onde um homem de 41 anos matou a própria filha de apenas 1 ano e 9 meses. E a Polícia Civil e a Polícia Militar trouxeram mais informações, mais detalhes a respeito desse crime. O canal Ideal acompanhou e a partir de agora você acompanha alguns trechos dessa coletiva. Um trabalho integrado entre as forças de segurança da região de Xanxerê, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 41 anos de idade pela morte da sua própria filha, uma criança de 1 ano e 9 meses. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, ocultação ao cadáver e sequestro. Ele, de maneira muito fria, confessa os fatos, não mostrou nenhum tipo de arrependimento, confirmou os fatos, nos ajudou inclusive a localizar o corpo. O local onde a polícia militar foi chamada ontem lá no assentamento é um pouco longe desse local onde a criança foi encontrada. Ele contou com a ajuda de outra pessoa, ele foi de veículo, foi a pé, como foi o deslocamento dele com a criança? Olha, o que nós temos até o presente momento, praticou sozinho o crime. Ele estava numa festa com seus familiares, no assentamento Santa Rosa 1, interior de Abraio de Luz, quando após uma discussão com sua esposa, ele pegou a criança, uma sacola de roupas, onde havia partes de roupa e mais uma corda, e saiu beirando o rio que fica nas proximidades. Depois embrenhou a mata e acabou enforcando sua filha e tentou se matar por 3 vezes. Eles tinham um problema no relacionamento? O senhor sabe o motivo da discussão? O senhor conseguiu conversar com a mulher também? Eles tinham um histórico de relacionamento conturbado, inclusive eles já têm passagens pelo sistema prisional em virtude de violência doméstica. O que foi relatado por eles, inclusive, é que haviam crises de ciúme, tanto por parte da sua companheira como por parte do autor do crime de hoje. E o crime foi a soma de todos esse conflito familiar. A mulher foi ouvida, e um detalhe, se realmente o que ele fala no áudio confirma a versão dizendo que, como estávamos na casa dos familiares, ela queria voltar para Belar do Luz com a filha, o carro e ela e deixar, ela não queria mais viver com ele. Você confirma essa versão? Confirma a informação. Essa informação foi confirmada por ele em sede de interrogatório, que após o término do relacionamento, foi onde ele decidiu pegar a filha, que estava próximo ali dos familiares, pegou alguns pertences, poucas mudas de roupa e uma corda, e embrenhou, margeando ao rio. E em dado momento, nós questionamos, tá, mas o senhor, qual era a sua intenção? Por que o senhor seguia rumo ao rio? O senhor já tinha a intenção de praticar um crime mais grave? Não, eu não sabia o que ia fazer. Ele alegava que simplesmente saiu margeando o rio. O que é inconsistente, porque, veja só, ele portava, além de mudas de roupa, uma corda, e a criança foi asfixiada por uma corda. Então, nós já presumimos que ele já tinha aquele intento criminoso no momento que ele saiu dali com a criança no colo. Então a hipótese de ter rasgado a camiseta e enforcado com a camiseta, isso não procede? Olha, no local ele alegou que tentou se enforcar com a camiseta, mas a criança estava enforcada com a corda. Exato, ontem a Polícia Militar fez um importante trabalho, que inclusive conversou com ele, por volta, acho, 1h15, essa negociação, essa entrega dele foi através da Polícia Militar durante a madrugada, e a polícia também esteve ontem à noite lá no local, próximo lá. Sim, a Polícia Militar ela foi acionada por volta de 16, 17 horas, e por meio de um terceiro foi feita essa conversa com ele, um conhecido dele que conversou com ele via WhatsApp para ter essa entrega, para mostrar o local. Ele se entregou, foi preso depois da meia-noite e a partir desse momento iniciaram-se as buscas na região para tentar localizar ele com a criança. Desde a madrugada ele se mostrou colaborativo para dizer onde que ela estava, em nenhum momento ele negou qualquer situação, então desde o começo ele confessou o que tinha feito, aonde tinha feito e como tinha feito.
e mostrava e falava onde que era o local para ser encontrado. Mas como quem conhece a região lá sabe que é uma região complicada, é uma região com muito morro. As guarnições elas passaram a madrugada lá tentando localizar, mas não conseguiram localizar essa criança durante a madrugada, porque é um local muito difícil de se localizar lá dentro. E até ele não conseguia se localizar nesse momento. Então, de manhã, continuaram as buscas nessa região lá de mata. E graças ali às guarnições que estavam no local, às equipes do Corpo de Bombeiros, a própria comunidade lá que conhece muito bem a região, continuaram com as buscas e conseguiram localizar a criança. Até na parte da manhã, quando ele participou ali para tentar, que foi conduzido para ele auxiliar novamente, chegando lá ele era meio impreciso em alguns pontos, porque é uma região complicada de se localizar. Mas graças à comunidade, ao Corpo de Bombeiros e às equipes que permaneceram à madrugada e amanhã, foi possível, sem vida, localizar essa criança, né, e dar todo o andamento da ocorrência. Ele em algum momento se mostra arrependido de ter cometido o crime, doutor? Então, isso é um ponto que nos chamou muita atenção, né? Só para ter um melhor entendimento. O que ocorre? A Polícia Militar fez um trabalho primoroso, diga-se, desde a noite de ontem. Incansavelmente a equipe manteve-se em busca da criança e chegou nesta manhã, não foi possível localizar, né? No que pese não ter localizado o corpo, ele mantinha a versão de que teria matado a filha, né? Então isso nos chamou muita atenção. A ocorrência foi apresentada no início da manhã em relação ao sequestro, né, que ele teria realizado contra a garota. Contudo, durante os diálogos preliminares, antes da lavratura do procedimento propriamente, ele estava muito seguro no que concerne ao relato da morte da criança. Considerando essa circunstância, reunimos todas as forças daqui da região. A Polícia Civil, através do nosso delegado regional, convocou todas as delegacias que atuam, e juntamente com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiro, nós voltamos ao local. Quando estávamos prestes a chegar no local, a desembarcar da viatura, nós recebemos a informação de que o corpo havia sido encontrado, né? Considerando que já estávamos próximos e que ele poderia nos trazer mais detalhes em relação àquela cena do crime, nós fizemos questão em efetivamente em buscar o local onde estava a criança. E esse aspecto nos chamou muita atenção, porque geralmente o criminoso ele pratica o crime, depois tem um lapso temporal que é um tempo para ele se arrepender, para ele repensar aquele equívoco praticado. E ele se mostrava absolutamente sereno em relação ao crime. A filha dele permanecia no local, ainda estava pendurada com a corda no pescoço, ele estava próximo e não esboçou qualquer sentimento, qualquer reação de indignação ou de, enfim, tristeza em relação ao que nós encontramos. Isso nos saltou muito aos olhos, né? Delegado, na casa dos familiares dele, quem que estava lá e se houve alguma reação quando ele tira a menina bruscamente de lá, em fuga, alguém reagiu para impedir esse ato desse homem? Então, esse é um aspecto que a gente ainda precisa entender melhor. Por quê? A mãe alega que ele teria pego a criança à força, né? Por sua vez, ele alega que não, que a criança estava no chão, ele pegou a criança e saiu de maneira tranquila. Inclusive, nos relatos, é mencionado que a mãe achava que era uma brincadeira, que ele estava saindo com a criança ali, não deu sinais de que efetivamente iria praticar o crime naquela ocasião, né? Diante desse contexto, nós precisamos ainda ouvir outras pessoas. O irmão dele corrobora o que ele disse, que efetivamente pegou a criança de maneira pacífica. Então, vamos ouvir a cunhada e ver se tem outras testemunhas que eventualmente não foram apontadas até esse momento da apuração. A localização pertence a Faxinal, pertence a Barcão, Passos Maia, vai ser o processo vai correr na comarca de Xanxerê? Como é que está sendo a divisão? O local onde os familiares estavam reunidos é o assentamento Santa Rosa 1, Abelardo de Luz. Mas o local onde ocorreu
a morte da criança é o município de Vargião. Então, agora os próximos passos serão presididos pela delegacia da comarca de Ponce-Serrada, pelo Dr. Rodrigo, que é o delegado responsável. Delegado, mais um detalhe. Ele saiu da casa e até onde ele levou a menina e a matou. Ele, durante essa caminhada com a filha, ele falava alguma coisa para ela não chorar, para ela sentir que ela podia confiar no pai. Alguma coisa nesse sentido aí? Foi o mesmo questionamento que eu fiz para ele. Né? Então, eu questionei qual era a reação da garota, da criança, né? Se ela esboçava alguma indignação de estar sem a mãe, se ela eventualmente queria voltar para onde estavam os familiares, se no momento do crime ela esboçou alguma reação, mas ele alega que a criança não aceitou ser levada pelo pai. Inclusive, eu até questionei se ele tinha dopado a criança. Falei, olha, será que você dopou a criança? Porque como é que você vai enforcar uma criança e ela não vai esboçar nenhum tipo de reação, né? Então, esse é mais um aspecto que a gente vai aguardar o laudo pericial para ver se tem algum indicativo nesse sentido. Doutor, até informações preliminares, né, das oitivas que foram feitas no local, davam que ele, por vezes, cuidava dessa criança. Então, talvez a criança tinha confiança dele, então talvez essa retirada da casa não foi mesmo, pode não ter sido com violência, e o trajeto pode não ter sido com violência, porque se ela tinha confiança dele, ela não sabia que ele tinha a intenção de causar um mal para ela. Então, talvez ela tenha ido para o local tranquila com o pai dela, né? Professor, como é que é para vocês acompanhar desde o início e separar dessa questão do profissional e também, né, entender a situação, o relato da questão de uma criança? Como é que para vocês se prepara mental e vocês vivenciar uma ocorrência como essa? O preparo mental acho que é a parte principal, tanto a parte da Polícia Civil, Polícia Militar. Acho que ninguém está preparado mentalmente para qualquer situação nesse sentido. Mas eu acho que nesse tipo de situação tu tem que saber que tu tem que ser profissional, tu tem que fazer o teu trabalho. Eu sei que a Polícia Militar, a Polícia Civil fizeram o possível para resolver essa ocorrência. Infelizmente não tinha, eu acho que outro desfecho possível para ela, com todas as informações que a gente tem até agora. Então os policiais eles passaram a madrugada fazendo a busca num local que não tinha condições, um local que é um morro absurdo, que não tem como transitar lá dentro, e iam permanecer até localizar com aquela esperança mínima que tivesse ainda com vida. Então, é o trabalho que os policiais escolheram, né, fazer, e esse é o preparo mental, é esse que a gente tem, que os policiais civis têm, que agora a Polícia Científica teve lá no local, que também não foi um trabalho fácil, tenho certeza que o doutor foi até o local, né? A cena da criança ainda... Você viu a criança que sim, a cena ainda é uma cena que afeta quem estava trabalhando, então acho que não acho uma explicação para isso, né? O Canal Ideal segue acompanhando esse caso e atualizando para você as informações aqui nas redes sociais e também no portal canalideal.com.br.